Bom, gente, então eu vou começar, né? Quero agradecer o convite. Eu não quero ir me dando uma fugada, assim, que eu estou procurando ali. Se eu chegar para lá. Então, eu quero agradecer o convite da Duda, da diretoria, né? Moura, do Cintur, da pessoa do trabalho de vocês, do Rafael. Mas é o Rafael, não é? E obrigada por aí. Bom, então eu queria fazer só uma introdução aqui, né, sobre como é que você foi preparado. A Beatriz, né, me falou na semana passada, né, do tema geral do encontro, que é a democracia em risco. Pode propor mais para a democracia em risco. E aí eu fiquei inspirada por esse título e passei a semana, então, pensando em algo a falar a partir desse tema. A partir desse tema da democracia em risco. Aí veio agora a mesa intitulada Reforma Administrativa, Reforma Política e Reforma Eleitoral. Então eu tive que fazer uma adaptação, mas acabou prevalecendo a primeira inspiração. Então fiz uma fala aqui a partir desses dois temas, mas obedecendo, na verdade, o que eu acho que é o tema geral do encontro, que é o da democracia em risco. Bem, quando me veio esse termo de democracia em risco, né, que diz respeito à nossa conjuntura, né, algo que tem sido aventado, né, diante de uma possibilidade de golpe. Semana passada foi marcada por reações, né, com aquelas cartas, a carta da USP. Então, que ao pensar sobre isso, né, e um certo pânico, né, talvez um certo medo, enfim, né, que tem nos assombrado em relação a isso. Então, eu me lembrei de um teórico da democracia, talvez o principal, né, que inicia uma reflexão sobre a democracia moderna, a democracia, né, dos modernos, não a democracia dos antigos, e que começou a pensar a democracia, essa democracia moderna, a partir do signo do risco, da iminência da sua perda, que é o Alexis de Tocqueville. Então, eu trouxe para a minha reflexão sobre esse tema do risco, e pensar, né, na recorrência, que talvez seja uma característica da democracia e o que deve ser feito a respeito disso. E o Tocqueville ele caracteriza a democracia, né, estadunidense, né, na sua observação que ele faz desse evento, desse acontecimento naquela nação, durante a sua estada, né, na década de 1830. E aí ele constata, né, também a partir da sua experiência da Revolução Francesa, de que a democracia era uma marcha irreversível e sem volta. Então ele vai dizer, preciso, quer dizer, a primeira coisa que isso requer, então, é uma ciência política nova para a democracia. Então ele chama a atenção para o fato de que há um elemento de vigilância, né, e de uma vigilância também qualificada, que a democracia estaria a requerer em virtude de condições que são extrínsecas, né, que poderiam fadá-la uma degeneração. E um dos elementos desse risco seria exatamente o que ele vai chamar, que ele encontra como causa, né, aquilo que torna a democracia o que ela é, que é a igualdade de condições. Então ele diz que essa mesma igualdade de condições é a mesma que poderia levar os indivíduos a um confinamento da vida privada, né? Porque a igualdade de condições tornava o acesso às coisas ao humanitário e, portanto, desejável, e os indivíduos, numa sociedade democrática moderna, poderiam se descuidar
da esfera pública e se confinar na vida privada. Então, de maneira que ele diz que essa situação traria um risco, porque poderia ensejar uma nova forma, né, de uma tirania eletiva, né, então, eleita, mas devido a essa ausência de uma vigilância constante por parte desses indivíduos, então, isso caracterizaria um risco. Aí, então, como é que ele caracteriza, né, essa situação? É uma situação que eu tenho de um lado indivíduos que comparecem na vida pública, né, periodicamente para fazer a sua eleição, mas que no seu cotidiano estão isolados. Então, são esses indivíduos eleitores isolados e a esfera do governo, a esfera governamental, do executivo, do legislativo. E nessa, né, geografia aqui, né, que eu estou desenhando, haveria um espaço vazio, né, que ficaria desocupado. E nesse espaço vazio, né, sem preenchimento, né, por indivíduos democraticamente ativos, que eu teria, então, o risco, né, de um novo tirano. Mas, né, a ciência política que ele propõe encontra a solução lá nos Estados Unidos. Aquele Estado social forneceria, né, os mesmos antídotos que seriam antídotos de uma sociedade, digamos assim, espontaneamente associativista. Então, a cultura do associativismo acabaria preenchendo esse espaço vazio. Mas, por que eu penso também no Tocqueville? Porque eu quero trazer para o Brasil essa ideia desse espaço vazio entre eleitores e a esfera governamental. Então, se nos Estados Unidos, segundo Tocqueville, a cultura do associativismo preenche esse vazio cívico, o que no Brasil, principalmente no Brasil dos, né, mais próximos de nós, o que estaria ocorrendo nesse espaço vazio? O que tem preenchido esse espaço vazio? Ao refletir sobre isso, eu me lembrei que há pouco tempo, né, uma coisa de alguns anos, eu li um artigo do Fernando Pimmonti, é um artigo de 2015, portanto, que foi elaborado ali no calor, né, de 2013, né, dos acontecimentos de 2013, que desencadeou toda uma pressão por uma reforma, né, uma reforma política. Então, cheguei ao tema. Então, fiquei pensando nisso, né, a partir dessa pergunta, o que tem caracterizado, né, o que tem preenchido esse nosso vazio? E aí eu me lembro desse artigo do Le Monde. E o Le Monde faz uma coisa muito bacana, um artigo maravilhoso, em que ele diz que, a partir de uma coluna, de uma crônica que ele leu do Fernando Veríssimo, ele propõe nesse artigo, né, a partir dessa leitura, uma distinção entre reforma política e a reforma eleitoral. Então, ele vai dizer, a reforma eleitoral seria algo mais técnico, mais do âmbito da ciência política, enquanto que a reforma política, ela acabou ganhando uma espécie de vida própria no cenário político. Então, a reforma política, ela é percebida como uma espécie de revolução, né? Algo que, se for feito, vai modificar tudo. E isso tudo que ela modifica é exatamente uma compreensão que se tem na política enquanto o espaço da corrupção, o espaço da degeneração. Então, a reforma política, ela passa a ser mais um bem, né, fazer parte do conjunto das coisas que são prometidas numa campanha política. Então, a reforma política, ela pega a sua qualidade, né, de uma intervenção técnica para ser algo mais que vai compor esse repertório das coisas que são prometidas, né, numa disputa política, e que traz esse carisma, não é, a mística, né, carregado de uma mística de redentora. Então, assim, o mundo vai melhorar. Então, eu me lembro, por exemplo, aí isso me voltou a 2013, eu estava relendo, né, o artigo, e lembro que logo ali no calor daquelas manifestações, eu fui a muitos encontros, fui na UERJ,
E havia toda uma crítica à democracia representativa, não é? Então, agora, a democracia tem que ser direta, não é? A própria juventude não é toda envolvida, a questão do anarquismo. Então, toda uma institucionalidade, ela passa a ser objeto, né, da crítica e, ao mesmo tempo, ela se torna a vilã, né, responsável por aquele estado de coisas, né, que se queria acabar. Esse estado de coisas é um estado de coisas corrupto que depois vai se cristalizar na própria Lava Jato. Enfim, o Fernando Monte, eu peguei uma citação dele aqui, que eu acho que ele, né, qualifica melhor como é que a reforma política ela é percebida. Mas ela cria expectativas, né, de que tudo vai mudar. Aí ele diz assim: o apelo à reforma política, portanto, é sempre a restauração de um mundo perdido, que foi corrompido ao longo do tempo. Então, ela tem um discurso dúbio, né? Um discurso da redenção e, ao mesmo tempo, um discurso de negação, né? Um discurso de condenação do mundo político. Quer dizer, é um ente da vida política, mas que nega a própria política, da sua própria existência, do seu próprio ser. Demoniza a política. Então, nesse sentido, é que eu fiquei pensando que talvez o nosso espaço político, desde 2013, esse espaço entre o eleitor isolado e o espaço da governança, tem sido justamente um espaço preenchido pelo tema da reforma. Então, teve 2015, né, toda aquela questão do financiamento de campanha, né, não pode. Mais recentemente, né, mais uma onda, né, de reforma, né, que ameaçou acabar com a de 2015, né, então nem me lembro mais como é que o negócio andou. O fato é que esse espaço tem sido preenchido, e tem sido preenchido ainda de uma maneira talvez mais concreta, menos abstrata do que a própria ideia de uma reforma política, que aí eu entro na conjuntura mesmo bolsonarista, né, do bolsonarismo, que é o prolongamento dessa mística da redenção no bolsonarismo de uma forma mais simplificada, né, sem a complexidade da reforma eleitoral das instituições, mas se encarna um símbolo muito tangível, que é a desconfiança em relação às urnas eletrônicas. Então, esse espaço, então é como se toda essa... se a gente observar os movimentos, né, do bolsonarismo, não vou falar do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, ele tem sido, né, ele tem se concentrado, né, nessa desconfiança das urnas. Então, como se fosse esse prolongamento do discurso político da reforma nessa figura, nesse simbolismo, que é as urnas, e a partir dele, instâncias outras, né, são negadas, são mobilizadas enquanto inimigos, como o STF, por exemplo. E se a gente pensar em termos de uma espacialidade ocupada, concretamente, a gente pode pensar como que as ruas, né, de certa maneira, têm sido protagonizadas por por esse questionamento. Então, sejam as motocicletas, sejam, né, os encontros, né, em Copacabana, a negação do STF, fechamento, em torno desse ente mágico, né, que são as urnas eletrônicas, que parece que, se for uma vez abolida, né, nós teremos então a nossa redenção contra um estado social determinado pela corrupção, pela degeneração. Então, com isso, eu fiquei pensando, então, ao contrário do associativismo, né, norte-americano, que é afirmativo, a gente tem preenchido esse espaço, né, com um dos afetos humanos, que não é a esperança, né, mas é o afeto da desconfiança. É exatamente aquilo que no mundo robesiano é o que leva a uma situação de guerra. Então, eu gostaria, assim, fiquei pensando o que a gente pode refletir a partir, né, do abandono desse espaço público, pelo menos nos últimos 2 anos, né, para esse tipo de ocupação.
Nós já falamos tanto de ocupação na juventude, no contexto de 2013, então o que tem ocorrido com essa ocupação do espaço público, que tem sido marcado pela negação. Então, assim, a que serve a reforma política? A gente poderia falar até de outras reformas, das quais nós temos nos tornado reféns, e com medo. Então, a reforma, o discurso da reforma é um discurso, é a agenda, agenda política, não é a saúde, é a saúde se, a educação se tiver tal coisa. Então, assim, a minha reflexão sobre esse tema, associando o risco da democracia e a reforma política, é como, de certa forma, o discurso da reforma política é um dos elementos que contribuem para essa ameaça, para a ameaça da democracia ou colocar a democracia em risco. Enfim, essa é a minha reflexão. Olá, gente. Alô, som. Quer sentar aí? Puxa mais fila. Não tem mais pra puxar mais família. Alô. Olá, gente. Leandro Lapa, Departamento de Ciências Sociais. Deixa eu continuar aqui a partir de onde a Cida parou, que é esse questionamento bolsonarista das urnas. A gente teve ontem dei aula, passei o dia inteiro fora. O TSE tomou posse, o Alexandre de Moraes, foi um evento nacional. Nunca vi, não lembro de nada parecido com isso em outras eleições. Reuniu vários ex-presidentes, reuniu o presidente da Câmara, do Senado, presidente, ministros, STF, para no final Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do TSE, fazer uma retumbante defesa do modelo brasileiro, do exemplo que nós somos para o mundo. Definimos a eleição no dia do voto, o que eu aliás, concordo. Acho que o nosso sistema é formidável desse ponto de vista técnico. Aliás, quem não lembra como era antes da urna eletrônica, era uma farra. A última eleição com urna de papel foi em 94, que aliás eu acho que foi a minha primeira eleição como eleitor, talvez. Sim, eu acho que eu tinha 19 anos. Enfim, na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães deitou e rolou. Ele se elegeu senador, ele elegeu lá o seu capaz senador, tudo com base claramente numa fraude terrível. Isso era relativamente comum, aliás, foi por conta dessas polêmicas que veio a urna eletrônica. Mas o ponto é que o tensionamento causado pelo Bolsonaro, pelo movimento, ligado a ele, leva a essa necessidade de reafirmar o óbvio, como aquele encontro lá do TSE, no qual Alexandre de Moraes, enfim, a maioria das pessoas interpretou aquilo como um esporro dele no presidente, alguma coisa assim. Fato é que o ilustre presidente ficou lá, enfim, pálido, quieto, todo mundo aplaudindo de maneira entusiástica, ele lá com, enfim, um cara de poucos amigos, digamos assim. Contudo, se a gente for parar para voltando para a questão da reforma política, é interessante que a direita do Brasil se foca nessa questão, enfim, sem nenhum fundamento da urna eletrônica,
uma total não questão, digamos assim, o figuraça lá do Bolsonaro, seus filhos, sua ex-esposa, seu cachorro, seu amigo, todo mundo se elegeu nas urnas eletrônicas, inclusive o próprio. No Rio de Janeiro foram 67,95% dos votos no segundo turno, uma vergonha que a gente vai carregar para a eternidade. Mas, enfim, o problema das urnas. Isso é claramente, enfim, um tipo de não questão que a direita dura, sei lá como vamos chamar, radical, fascista, o que for, utiliza como base dos seus argumentos, enfim. Nesse caso não faz sentido nem em termos da própria prática, nada, mas isso reflete um problema maior, que é qual é a base do discurso da direita, e isso remete a 2013 também, embora, enfim, 2013 é só uma manifestação de algo muito mais enraizado. Da onde vem o discurso oposicionista? Da corrupção, da chamada antipolítica, mas na verdade o que é o discurso da corrupção? A atribuição de determinado crime à categoria política. E o fundamento do nosso fascismo, com algumas aspas assim, é justamente esse combo corrupção, que é uma forma de crime, e criminalidade, de forma mais geral. Nesse caso, a criminalidade social. O Rio de Janeiro, eu acho que é o caso mais explícito disso. Temos aí um governador que ninguém sabia o nome até outro dia. Aliás, o cara que foi eleito, ninguém sabia o nome até a véspera dele ser eleito. O que é algo, aliás, para a gente manter em mente que a dinâmica da última eleição. Na antivéspera, eu ouvi falar de Wilson Witzel, que na época, aliás, era meu quase vizinho, no último debate, para ver o Romário dando uma esculachada dele, nunca tinha ouvido falar. Aí veja o nome da pesquisa, 15%, no dia da eleição, 40 e poucos por cento. Mas, enfim, o próprio, claro, o cara largou a carreira vitalícia de juiz para a aventura, se ferrou, terminou sendo impedido, cometendo crime do qual ele tanto reclamava, mas assume o seu vício ilustríssimo senhor ninguém, que está na frente das eleições, tem muitas chances de vencer, cujas políticas públicas principais foram aí um conjunto de chacinas midiáticas, enfim. Isso, podemos ver, isso não é um fascismo teórico, isso é um fascismo brasileiro na prática de subir no morro, matar 15, 30. No Brasil isso é ok. Em outros países isso seria um escândalo, países democráticos, que mostra também que, sim, de certa forma, a democracia é uma superestrutura, uma sociedade mais fundamental, uma frágil caixa, no qual, no nosso caso, não prevalece a tal igualdade de condições do Tocqueville, que não seja no sentido mais formal. Por outro lado, se a gente for lembrar também, a eleição do Bolsonaro sugeria, na época, uma queda imediata desse modelo, desse nosso sistema. Eu lembro de uma tal francesa estudiosa do Brasil que jurava que 2 meses depois da eleição teríamos um golpe. Também não vimos nada disso. Bolsonaro rosnou, não vai ter golpe, enfim. Não teve reforma política, teve um banco de reforma de outros tipos, reformas horrendas, mas que começam não com Bolsonaro, mas com Temer. O governo Bolsonaro é um governo de continuidade.
Aliás, eu diria que definitivamente o nosso problema, enfim, já falei das urnas, que nós somos um modelo, nem o nosso desenho institucional de representação, muito superior aos berços da democracia liberal, como os Estados Unidos, seu modelo distrital, totalmente horrendo e antidemocrático, que promove o bipartidarismo. Na Inglaterra, só dando outro exemplo, temos algo igual. Ninguém vota para nada que não seja para o membro do parlamento do seu distrito. Essa é a democracia inglesa. Eles têm um voto. É o voto do membro do parlamento do seu distrito, e aí o partido que ganhar faz o governo, não sei o quê. O maior problema que pode ser apontado do nosso sistema temos a questão do Senado, que é uma escolha institucional, é um modelo evidentemente não proporcional. Temos o principal problema quanto à proporcionalidade São Paulo, tem uma população imensa e uma representação que não acompanha, mas são questões que na ciência política eu vejo debatido desde que eu entrei para esse mundo. Acho que a única reforma política significativa foi a tal, como que é o nome da porcaria da lei lá, da lei que não pode, da criminalidade, a lei da ficha limpa, a bendita lei da ficha limpa. Então, de modo que não vejo que a reforma política seja a questão em si. A questão é o nosso contexto socioeconômico, político, de uma forma mais ampla, que é aquilo que nos conduziu ao desastre, primeiro do temerismo, depois do bolsonarismo. Então, vivemos o temerismo, o bolsonarismo, porque eu não quero deixar o ex-vice-presidente de fora também. Quando começa o nosso, aliás, antes até, quando começa o nosso desastre. E a situação do Brasil é que a nossa renda per capita, a nossa economia é menor hoje, em 2022, do que era em 2014. Só vamos alcançar a renda média de 2014, com sorte, se votarmos bem, sei lá, daqui a uns 3, 4 anos, ou seja, 15 anos basicamente jogados no lixo por conta da aventura antipolítica que leva ao fortalecimento da direita, ao desastre, Temer, Bolsonaro. E a situação que a gente se encontra enfim, de um tiro no pé que um país importante se deu com ajuda externa, se interessava claramente as potências principais. Nosso vizinho ao norte contribuiu para Lava Jato, que decorre daquele espírito lá de 2013, nos conduz ao fracasso, ao fiasco completo dos últimos anos. O aluno falando das questões das instalações da universidade, nada progrediu. O governo Bolsonaro está feliz porque conseguiu ter o menor nível de gasto público da República Nova, desde 1988, um sucesso neoliberal completo, desemprego, salários achatados. Para o grande capital, um sucesso, o país um desastre, enfim. Sei lá, gente, só fazendo aqui umas reflexões. Se alguém quiser falar alguma coisa, é isso, valeu. Então, na aberto do debate, os companheiros quiserem se
usar a tribuna de fazer alguma pergunta ou fazer alguma fala, seja lá qual fala, está aberta. Vamos lá, gente. Nós estamos aqui quase no diálogo. Importante, é legal até, né, essa conversa praticamente que nós estamos tendo aqui com poucas pessoas, desde que ela gere, inclusive, iniciativas que a gente consiga realmente ter uma penetração de massas e pôr para frente uma organização social para esse momento importante da vida política brasileira, né? Eu só falar essa questão do teve golpe. Nós vivemos um golpe, tanto eu não sou petista, né? Agora já fui fundador do partido também, participei da fundação do partido, né? Mas sou socialista. E houve golpe. Para mim, assim, de uma clareza enorme. Eu tenho colegas que o pessoal, tudo que não houve golpe, Lula roubou, teve processo jurídico e tal, isso já é depois, né? Mas na casa da Dilma, quer dizer, aquilo ali é um golpe, foi um golpe escrachado, que o pessoal assume hoje. Quer dizer, eles falam, não, ela perdeu porque não soube negociar, ou seja, não soube fazer as negociatas ali com o pessoal do Centrão e tudo. Também não acho que é isso é uma simplificação. Tem os interesses capital. Fala, a economia é o centro da coisa e os caras se movem como a economia neoliberal e querem dilapidar o país, destruir florestas, tudo para arrancar tudo que você tem de mineração de minérios aqui no país. Então, isso é um projeto que era um projeto da ditadura. Quem viu os filmes da ditadura na época do militar era a Transamazônica para quê? Você passar uma artéria para extrair riquezas daquela região, tá certo? Isso é uma violência, você extrai uma riqueza maior do que a própria floresta em si. Né? Agora, já no caso da Dilma foi um golpe, tanto que não tiveram coragem de caçar o direito político dela, não tiveram coragem. Eu aceitaram que não caçasse, porque se ela merecesse impeachment, você tinha que ter caçado por 8 anos, no mínimo 5 anos, sabia? No caso do impeachment, acho que são 8 obrigados compulsoriamente. Não, os direitos políticos permaneceram. Porque eles ficaram com tanta vergonha que foi feita ali, e não precisaram pegar em nada, mesmo porque os lacerdas que estão por aí aprenderam a lição em 64, quando eles foram para os solos militares, achando que os militares iam tomar da esquerdalha o poder e entregar na mão deles depois. Mas eles aprenderam que não dá para fazer isso. Então, a canalha política e de direita, tá certo? Ela está lá, né? Aplicou o seu golpe e tomou o poder do Temer. Agora, uma construção mal feita, né? Porque Temer era vice. Você trazer o Temer, eu sou de São Paulo, trazer o Temer para vice, como agora, me preocupa muito, você trazer um Alckmin para vice. Eu estou na luta, né? Estava na luta lá na USP, né? Por salário, por mais vagas, por tudo, enfrentando o Alckmin por anos. E o PSDB por mais anos ainda. Tá certo? É uma pessoa perigosa, é de novo uma iniciativa problemática. Né? Você fala assim, não, tudo bem, se eu não andar bem, vocês têm Alckmin, aí eu vou botar no lugar, vocês fiquem tranquilos. É uma construção para mim problemática. Né? Isso quer dizer que o quê? Tem dúvidas se o Bolsonaro é melhor. Senado de fascismo nunca, né? Jamais, né? Na história da humanidade, vamos lutar por isso. Agora teve um golpe de novo na eleição. Ali, aquela prisão do Lula, não golpe. Você fala assim, Gedel, não tem dúvida. Teve, não tem dúvida. Agora, eu quero saber onde está a conta do Lula no exterior. Tá, eu acho que ele fez uma construção péssima. Isso é um pecado. Né? Nos deixou na casa agora. Aquilo foi um golpe, e um golpe com apoio militar explícito, diferente daquele golpe da Dilma. O Vilas Boas Correia ali, ameaçando
O STF me ameaçou, certo? As pessoas, em nome das pessoas de bens, em nome das pessoas de bens, né? Você tem que, eu quero ver o que vocês vão votar. E acataram uma ilegalidade para conseguir colocar o Lula na cadeia e tirar das eleições, tá certo? Eu, inclusive, no primeiro turno, nem votaria nele, tá certo? Nem votaria nele. No segundo turno, não tive dúvida em fazer campanha por Haddad, por exemplo, tá certo? Então, a gente tem que... mas foi um golpe, certo? Um golpe. Aquilo ali, eu duvido, pode ser que acontecesse, a história tem que ter passado por seus trâmites, tá certo? Para a gente saber que rumo ela tomou de fato, né? Mas eu, assim, eu não tenho dúvida que o Lula é um cara inteligentíssimo, né? Com uma habilidade de lidar com as massas e tudo, ele estava na frente das eleições, estourado, não ganharia aquilo ali, né? Então, mas também não sei que rumo o mundo tomaria depois, porque sem movimentos sociais, eu sei que o rumo que se toma é para direita. Então, por isso que poucos que sejam aqui, importante a gente procurar trabalhar por fortalecer nossas organizações aqui. O movimento social aqui na Rural é Cintura, é aluno, é DCE, são os diretórios acadêmicos, o pessoal que está ali tem a responsabilidade, né, de agora, com poucos que sejam, a gente organizar uma militância com as dificuldades todas que temos e participar desse governo, porque eles querem dar outro golpe. E não se... né? E pode ser um golpe violento, para tirar aquele tesoureiro que teria sido assassinado, certo? Lá em Curitiba, esse monte de arma que Bolsonaro espalhou pelo país, os decretos, que são... esses decretos passam por cima de leis maiores, tá certo? Ele age à margem da Constituição, e armando milícias. Então, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de não deixar esse carro correr sem os movimentos sociais, né, para participar disso daqui com força, para que a gente tanto impeça mais um golpe, né, como a gente garanta que depois, uma eleição do governo democrático, que eu espero, a gente faça as conquistas sociais do país avançar. Certo? Então somos poucos, mais valorosos, e eu acho que temos que somar com mais gente, porque sem isso não vai ter não teremos um bom destino, eu acho. Muito bem lembrado, querido, a questão do... Quando eu falei isso do golpe, eu estava pensando mais... Não, exatamente. Claro que tivemos o golpe Temer, Cunha, Globo, Lava Jato, CIA, 2016. O que tivemos uma continuidade no período posterior, com a cassação do Lula, isso foi crescendo, né? Um movimento que foi, aliás, o único motivo que esse crescendo parou foi o tal hacker lá de Araraquara. Muito obrigado lá, meu querido Delgado, qualquer coisa assim, grande nome da história brasileira, porque foi ele que, enfim, permitiu que a gente quebrasse com esse encanto doentio que foi a Lava Jato que jogou justamente com esse discurso da corrupção, esse ponto fraco do brasileiro, de odiar político, não sabe, enfim, odeia uma elite, não sabe muito bem quem é. Isso acabou se voltando muito bem utilizado contra os governos do PT, mas eu concordo completamente. Isso mostra que a nossa classe dominante, nossas elites, não são democráticas no seu íntimo, né? Mas, por outro lado, mostra também que, enfim, uma vez eleito o governo Bolsonaro, quiseram pagar para ver aprofundando essa ruptura, apesar de muitas coisas preocupantes, como a participação dos militares, principalmente. Nós tivemos momentos de pânico pré-golpe, nós estamos novamente, porque já se fala do 7 de setembro e coisas assim, mas isso não se mostrou
essas ameaças do golpe dentro do golpe. Seria, na verdade, golpe dentro do golpe dentro do golpe. Que temos 2016, 2018, seria levar isso, não sei, a cabo com uma nova ditadura que provavelmente seria mais instável do que um governo ruim, fraco, mas com uma legitimidade democrática como a do Bolsonaro. Só também fazendo uma observação sobre a questão do Lacerda, em 64, eu acho que nós temos um paralelo que é o PSDB em 2016. Assim como o Lacerda decretou sua sentença de morte da sua vida política com 64, ele acreditava que seria presidente em 65, né? O PSDB basicamente se autodestruiu com o golpe. Primeiro com a recusa do Aécio Neves, talvez o início do golpe seja aí, né? Essa recusa de aceitar o resultado democrático. Daí que vem também essa questão das urnas, pois uma eleição apertada, com 3% de diferença, o Aécio Neves utiliza para negar o resultado da urna. E o Bolsonaro vai correr com esse tema depois. Mas, enfim, o PSDB é vitorioso lá no golpe. É o governo que assume, o governo Temer é o governo PSDB, na minha opinião. Fernando Henrique III, piorado, radicalizado, extemporâneo, porque o mundo caminha para fora do nefasto modelo neoliberal e o Brasil resolveu ir com tudo para o aprofundamento desse modelo. Mas o ponto ali da analogia é que, enfim, Aécio Neves e depois o grande João Dória de São Paulo conseguiram uma façanha e destruíram o seu próprio partido. Os tucanos estão lá há quase 30 anos no governo de São Paulo, desde a eleição do Covas em 94. Essa mesma eleição, minha primeira eleição, quase 30 anos, né, uma dinastia do Tucanistão, como alguns falavam, e os grandes Aécio Neves e João Dória conseguiram destruir isso. Enfim, seja lá quem ganha, não vai ser um tucano lá em São Paulo. É isso. Mais alguém? Bom, gente, então a gente vai pedir os companheiros para fazer suas considerações e a gente tenta mais o tema e colocar. Bom, quero mais uma vez agradecer, porque de uma certa maneira é sempre bom quando a gente é provocado, né? E esses convites, eles acabam produzindo assim, uma reação no corpo, não é? E a gente tem que sentar, se concentrar, né, no tema, então tudo aquilo que está meio disperso, né, então acaba convergindo. E foi mais ou menos isso, né, que acabou acontecendo. E uma coisa, outras reflexões, né, que foram desenvolvidas, né, a partir de ideias do percurso. Então, uma delas, né, que eu acho que a gente deve ficar assim, atento, eu achei até legal mesmo essa questão da gente pensar um pouquinho na questão da reforma, né, e foi um encontro de um incômodo, né, que eu tenho sobre, por exemplo, a reforma da Previdência. Meu Deus do céu, a gente não sai disso. Quando a gente vai parar de reforma em reforma, a gente vai acabar sem Brasil, né? Porque é a agenda, né, dos governos. Então a gente entra numa promessa de reforma como se não tivesse havido uma outra, né? Inclusive gerou lá um racha no PT, né, que foi a reforma a reforma da Previdência, que parece que foi muito boa na época, né? Então, muito boa do ponto de vista dos desejosos da reforma, porque, né, enfim, tornaria o gasto, né, mais econômico, enfim.
eu estou falando por parte daqueles que demandam as reformas, não parece que demais, aí depois que descobre que não foi suficiente, precisava de mais ainda. Então, com esse convite, né, então ele acaba fazendo com que a gente reúna tudo que está muito né, então, às vezes não liga mais da impressão, né, dos desconfortos, e nos conduz para um pensamento, né, uma reflexão mais atenta, talvez até mais qualificada sobre esses temas. Então, o Leandro usou uma expressão muito boa, né, que a democracia está na superestrutura, né, de uma questão mais funda, né, que é o nosso estado social, vamos usar essa expressão, já que estava falando do Pepino, né, que não é um estado social igualitário, e é algo já que é muito bem observado, né, por toda a nossa tradição de pensamento brasileiro, né, que é algo que é muito bem expressado pela expressão, né, pela expressão as ideias fora do lugar. Né? Então, a gente tem toda uma tradição de pensamento que vai pensar o Brasil a partir desse descompasso entre uma superestrutura política muito moderna, né, sempre super antenada, né, com os melhores ventos, né, europeus, né, estadunidenses e tal, mas um descompasso. Então, temos um teórico, né, do nosso pensamento, que formou-se muito bem pelo Ribeiro, quando ele fala dos nossos idealismo utópico, né, quer dizer, o idealismo orgânico. E aí eu fiquei pensando sobre a reforma, né, as reformas eleitorais, tantas, desde a Constituição de 1824, né, que foi super moderna, né, já com sufrágio masculino, tinha alguns limites, né, temos três poderes e tal. Então, eu fiquei pensando, juntando com a reflexão do Limonge, o quanto a gente fica nessa superestrutura, né? Nessa estrutura, né? São as reformas, são as leis, é o melhor modelo. E aí, quando é que a gente vai falar das coisas concretas? Então, acho que como eleitor, a gente fica com essa sensação, e aí, né? Quando é que vai chegar a vez, né, da gente, enfim, né? Quando vai chegar a vez da nação, da sociedade, quando é que ela vai acontecer? E pelo né, meu retrospecto, né, desde que nós nos tornamos independentes, nós estamos nessa expectativa, né, e vivemos de reforma em reforma, né, até que a gente volte a ser o que a gente não seja nada, né, no final das contas. Enfim, são as minhas reflexões finais. Valeu, gente, agradeço muito o convite também, enfim, desejo muita sorte, muita tranquilidade, porque vai ser duro aí nos próximos tempos, quer dizer, nos próximos meses, enfim. Eu já tô uma pilha de medo, mas é isso. Eu falei para você, eu estou fugindo das notícias, eu não quero, estou com medo, eu não quero ficar vendo, eu vou ser obrigada a assistir televisão. Estou trabalhando com estoicismo. Então, gente, nós queremos agradecer a presença dos palestrantes, que foi muito bom estar aqui, e assim, companheira, não pode desanimar. O começo é assim mesmo, mas a luta é muito grande, tá? E aí é só a gente multiplicando aí que a gente consegue chegar lá na frente, chegar na vitória, tá bom? Isso aí, no Sintu, quero agradecer a presença de vocês e aí passar agora para a professora fazer também. Bom, agradecer imensamente aos meus colegas, realmente a Aparecida, ela chegou a dizer realmente claramente que ela não gostaria de participar, e entendo
Eu acho que ser cientista político num momento como esse põe a gente numa situação muito delicada, né? Porque você não é cientista político só, você é cientista político, você é cidadão, você é uma pessoa, você está vivenciando tudo isso intensamente. E aí, quando nós somos chamados, convocados para um momento como esse, parece que fica uma sensação estranha de como é que esse processo vai acontecer dentro de nós. Não é fácil. Mas vocês se saíram muito bem, viu? Infelizmente, assim, nós ainda não conseguimos mobilizar de verdade alunos, professores para estarmos aqui conosco, mas como falamos no início, né? Somos poucos, mas com qualidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo Cintur, pela nossa equipe da Tour e por vocês que estão aqui conosco até agora.